Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Vamos dar início ao nosso período letivo de 2021, né? Infelizmente, ainda em um formato diferenciado, né? Onde vocês terão a presença e, ao mesmo tempo, aqui o online. Então, a gente vai continuar fazendo uso dessas ferramentas aí que colaboraram para o nosso ano de 2020 e que vem para acrescentar agora em 2021, enquanto ainda estamos vivendo nesse momento difícil, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar a apostila de vocês e o conteúdo aí do primeiro bimestre, eu vou fazer uma retomada de alguns conceitos para entendermos como a geografia estuda e o que a geografia estuda, ok? Então, a geografia nada mais é do que o estudo da Terra, né? Lá no passado, ela era vista como um estudo das quantidades. Então, tudo era a partir de quantidades. A quantidade de árvores, a quantidade de relevo, a quantidade de rios e assim por diante. Depois, com o avanço aí da ciência em si, dos estudos da geografia, ela passou a ganhar outras características. Então, a gente tem a geografia que estuda a parte física, então estudar a questão do clima, do meio ambiente e todos os seus elementos, e tem a geografia que estuda a parte humana, ou seja, estuda o ser humano e as suas relações sociais. E o maior disso tudo é que une os dois. Então, a geografia estuda a relação do ser humano com o meio ambiente. Como o meio ambiente influencia nas relações sociais, aí, nas relações humanas, e como o ser humano faz uso desse meio ambiente, das questões naturais, ok? Então, por isso que a gente diz que a geografia é uma ciência que estuda tudo. Então, a inter-relação, a relação do homem com o meio ambiente e vice-versa, ok? E a geografia, essa ciência, ela vai ter alguns pontos. Eu diria que são os ingredientes para a gente estudar aí tudo que vamos estudar ao longo dos próximos anos. E quais são esses ingredientes? Chamamos de categoria de análise. Então, a geografia tem como base 5 diferentes categorias de análise. Então, tudo que vamos estudar com base em um desses 5 pontos. Ah, só em um? Não, às vezes estudamos com base em 2 pontos, unindo 2 pontos e assim por diante. Então, vamos lá. Quem são esses 5 pontos, esses 5 ingredientes aí da geografia? Então, temos o espaço geográfico, o território, a paisagem, o lugar e a região. Então, esses são 5 pontos, as 5 categorias de análise em geografia. Então, o que significa cada um? Espaço geográfico. Então, é todo o espaço físico possível da intervenção humana, ok? Ah, o que é o espaço geográfico? Um parque é um espaço geográfico? Uma floresta é um espaço geográfico? As casas de vocês é um espaço geográfico? Sim. Então, espaço geográfico é o mais amplo aí dentre todos, ok? Território. O que é o território? Eu sempre dou o exemplo para vocês que o território do cachorro. Então, quando a gente vai passear com um cachorro na rua, o que ele faz? Ele faz xixi em algum pontinho para marcar o território. Então, o que é o território? É a relação de poder em um determinado espaço, certo? Por isso que nós falamos território brasileiro, território europeu, continente como um todo. Então, o território é um espaço geográfico que independe de tamanho, mas que existe uma relação de poder. Então, tem as suas regras, as suas diretrizes, as suas leis dentro desse espaço, ok? Eu sempre também dou o exemplo da casa de vocês.
Ah, o meu quarto, então, é o meu território. É o seu território, mas tem alguém aí que organiza todo o espaço da casa de vocês, não tem? A mãe, o pai ou o responsável, que coloca as regras, fala, vai lá, organiza isso, não deixa tudo bagunçado. Então, o que é essa relação de poder? É o responsável aí pela organização e as regras da casa de vocês, ok? Então, espaço geográfico, território. Depois nós temos a região. O que é a região? É um espaço geográfico com características comuns. Então, o que são essas características comuns? Elas podem ser características físicas, então, o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de clima, ou ela pode ser características sociais, então, um padrão econômico, a distribuição da população. Então, região é um espaço geográfico com características comuns. Eu sempre dou o exemplo em sala de aula de pensar assim. Vamos imaginar que vamos dividir a sala de aula em 2 espaços diferentes. Um espaço, os alunos com uniforme azul, e um espaço com os alunos com uniforme vermelho. Então, são regiões diferentes, onde em uma determinada região tem uma característica comum, que é o uniforme azul, e outra região é uma característica comum, que é o uniforme vermelho, ok? Ah, mas o Brasil é dividido em regiões. Sim, o Brasil nós dividimos em 5 diferentes regiões. Cada região tem um conjunto de características que é comum para aquele espaço. Então, no geral, as características para dividir essas 5 diferentes regiões brasileiras são características econômicas, ok? Então, espaço geográfico, território, região. Agora vamos para os mais fáceis e legais. Agora temos a paisagem. Então, a paisagem é uma categoria de análise. O que é uma paisagem? Tudo que nós podemos ver, observar. E a paisagem, ela pode sofrer transformação ao longo do tempo, certo? Então, eu estou observando a sala de aula, eu estou observando uma paisagem ali. Os alunos sentados, uma distribuição de alguns alunos mais ao fundo, mais à frente, então é uma paisagem. Essa paisagem que eu estou observando, ela pode mudar daqui a pouco? Pode. Então, a paisagem é tudo que podemos ver e tem uma transformação aí ao longo do espaço, né? Espaço físico e tempo. A paisagem, a gente divide ela em 2 diferentes tipos de paisagem. A paisagem natural, que é aquela construída, produzida e transformada pela própria natureza, e a paisagem cultural ou social, que é aquela produzida, criada ou transformada pelo ser humano, ok? Então, paisagem. E a última aqui é o lugar. O lugar, eu costumo dizer que é a categoria de análise mais bonitinha. Por quê? Porque lugar está relacionado a sentimento, a afeto, a identidade. E o que isso significa? Então, um lugar é um espaço geográfico que o indivíduo tem todos esses sentimentos. Então, o que é a identidade? É como o indivíduo se identifica, né? Se identifica naquele espaço. Afeto. Então, geralmente, a gente coloca como lugar o espaço que nós nascemos, né? Então, Campinas, a nossa cidade, é o meu lugar, porque eu nasci, me desenvolvi, criei vínculos com essa cidade, ok? Então, está relacionado a afeto, sentimento. Eu sei que fica um pouco confuso, mas ao longo aí do 6º ano nós vamos estudar especificamente cada um desses ingredientes, né? Cada uma dessas categorias de análise, e aí tudo vai ficar mais claro, tudo bem? Então vamos iniciar aí. O primeiro módulo de vocês é o módulo 1, lugar, paisagem e espaço geográfico. Então, tá relacionando aí essas 3 categorias de análise,
tá bom? Então é o pontapé inicial aí do nosso ano, do nosso estudo de geografia. Que no 6º ano a gente vai estudar tanto a parte física, entender o ambiente e as características naturais, quanto as questões sociais, o quanto o ser humano, né, necessita, tem uma interferência e uma ação ali sobre o meio, ok? Então vamos lá. Então, lugar, já sabemos o que é essa categoria de análise. Então, é um espaço geográfico cercado de afinidade, afeto, sentimento e identidade. Mais uma vez, associamos essa categoria de análise ao lugar que nós nascemos, nos identificamos. Ah, professora, mas eu nasci na cidade X e morei lá até os 9 anos de idade. E tem 2 anos que eu me mudei para essa cidade. Então, qual é o seu lugar? O lugar que você melhor se identifica? Provavelmente o lugar que você nasceu, onde você viveu a maior parte do seu tempo aí. No caso, 9 anos no outro município, ok? E aí, o que acontece? O homem mantém relações com o ambiente. Então, vocês já pararam para pensar que tudo, absolutamente tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja de alimentação, seja de materiais, a base, a matéria-prima ali, é um elemento natural. Se não é de forma direta, que é o que nós vemos como produto, é no processo. Então, eu vou dar o exemplo dessa caneta aqui, ó. Uma caneta comum, né? Onde será que está a natureza nessa caneta, o elemento natural nessa caneta? Seja no material que foi utilizado para fazer essa capinha aqui, que é de plástico, seja o material que foi utilizado para fazer a tinta, ou na produção final da caneta, que pelo menos utilizou aqui a água, que é um recurso natural. Então, o ser humano tem uma relação direta, porque depende 100% aí dos recursos, dos elementos naturais, ok? E ao mesmo tempo que o ser humano faz o uso desses recursos, utiliza os elementos aí da natureza, nós, seres humanos, também fazemos parte, somos a natureza. Por isso que essa relação tão próxima do ser humano com o meio ambiente. E os dois estão associados, ok? Agora, o segundo pontinho aqui, da continuidade da apostila de vocês, uma observação. Tudo que eu vou explicando aqui para vocês está sendo na mesma sequência da apostila, ok? Geralmente, eu viro a câmera e já mostro aqui a apostila, que fica mais fácil. Mas, como é o nosso primeiro, eu vou manter dessa forma, tá bom? Até porque aqui o que eu gravo agora para vocês é um apoio, né? Porque nossa aula online e presencial também continua, tá bom? Então, o segundo ponto que aparece para vocês lá na página 214 da apostila é a paisagem. Então, a paisagem, né, em todo o território nacional, ou seja, dentro do nosso território, do nosso país, como no mundo, ela é diferenciada. Por quê? O que vai influenciar aí nessa paisagem? Vai influenciar o clima, o local e assim por diante, ok? Então, a paisagem é tudo que podemos ver, é um recorte do espaço no tempo. Então, é como se eu estivesse tirando uma fotografia. Eu tirei uma fotografia, eu tenho uma paisagem, certo? E aí temos os dois tipos de paisagem. A paisagem natural, que é aquela produzida e modificada pela própria natureza. Como assim modificada pela própria natureza? Então, vamos imaginar lá uma floresta, onde não tem a ação do ser humano, certo? E aí, aconteceu um temporal nessa região. Um temporal, que é uma ocorrência natural, uma dinâmica da natureza. E esse temporal ocasionou uma enchente de grandes proporções. E parte das árvores na borda dos rios caiu. A paisagem mudou, não mudou? Agora as árvores foram derrubadas e tem aí uma paisagem diferente. Mas quem transformou? Quem fez a transformação? A própria natureza. Vou dar outro exemplo. A erupção de um vulcão. O vulcão
é um elemento da natureza, né? Então aconteceu uma erupção ali que devastou o entorno todo de onde está presente esse vulcão. Então a paisagem mudou, mas quem mudou essa paisagem? A própria natureza, ok? Então isso é a transformação da natureza nos seus próprios elementos naturais. Essa é a paisagem natural, que não teve o dedinho do ser humano, tá bom? O segundo tipo de paisagem é a paisagem social e cultural, que é a mesma coisa, né? Às vezes a gente encontra no nome, paisagem social, a gente já sabe que é aquela que é transformada e criada pelo ser humano. Ou cultural, a mesma coisa. Ou também paisagem humanizada, né? O nome já está dizendo isso pra gente. O que significa essa paisagem humanizada? Significa que o ser humano foi lá e produziu, transformou, construiu isso, tá bom? Então é aquela construída e ou transformada pelo ser humano. Por que e transformada ou transformada? Então aquela mesma paisagem lá de uma floresta que não foi tocada pelo ser humano. Se acontece um desmatamento, então o ser humano vai lá e começa a modificar essa paisagem, ela passa a ser uma paisagem cultural. Por que uma paisagem cultural? Porque passou a ter ação do ser humano. Uma fazenda tem muitos elementos naturais, mas é uma paisagem cultural, porque o ser humano foi lá, transformou o espaço. Uma cidade, uma paisagem cultural, porque é uma criação, uma obra, uma transformação aí do ser humano, ok? Difícil até aqui? Não, né? Geografia, gente, é muito o que nós... Aliás, é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Por isso que eu falo que é a disciplina mais realista que nós temos, porque vai além do que só o papel ou a teoria, é o que nós vivemos e observamos, tá bom? Então é bem tranquilo. Características da paisagem. Então, o que são essas características das paisagens? São os elementos presentes naquela paisagem, ok? Então, cada paisagem ela é única, certo? Cada paisagem ela é única. Ela tem um conjunto de elementos. Então, se você imaginar uma paisagem de uma montanha, tem lá as rochas, a neve no topo, pouquíssima vegetação, quando existe vegetação, é uma paisagem única. Aí você imagina uma floresta tropical, continua sendo uma paisagem natural, mas com outras características. Uma quantidade imensa de árvores, árvores de grande porte, junto dessas árvores espécies de flores, né? E assim por diante. Então, uma paisagem natural e única, com seus elementos, ok? Então, quais são esses elementos da paisagem? Pode ter um clima específico, a vegetação, o relevo, que são as montanhas. Tem a relação do homem com a natureza, que também é única e diferente nos diversos espaços e paisagens. Então, se pensarmos em uma fazenda, a relação ali do ser humano com o meio ambiente é uma, né? Da dinâmica dentro de uma fazenda. Se pensarmos em uma cidade, a relação aí do ser humano com a cidade e os elementos naturais que ali continuam presentes, apesar de bem escondidos, é outra, ok? Os elementos são únicos, então cada paisagem possui sua dinâmica própria. Os processos históricos, o que significa esses processos históricos? Se a paisagem é um recorte do espaço no tempo, o espaço é como se fosse a imagem, certo? E o tempo é essa questão histórica. Quem já visitou ou foi até mesmo no centro da nossa cidade, que tem aqueles prédios antigos com uma arquitetura muito diferente. Então isso mostra um retrato do tempo, né? Então lá no passado era muito comum esse tipo de arquitetura, construções mais ornamentadas, com mais detalhes, porque era típico da época. Atualmente, o centro da cidade, das cidades no geral, o centro da cidade ganhou uma outra configuração. Prédios mais quadradinhos, com mais vidro, mas ainda permanece
traços históricos, então os prédios mais antigos, as praças, algumas arquiteturas. Então isso mostra um pouquinho da nossa história, tá bom? E as particularidades e dinâmicas. Então, cada paisagem, cada lugar tem uma dinâmica diferente, um conjunto de características diferentes e uma dinâmica. O que significa essa dinâmica diferente? Significa o seu funcionamento. Então, como funciona, né? Então, a cidade A, que é uma cidade gigantesca, ela tem sua dinâmica própria, sua arquitetura própria, sua paisagem única. A cidade B, que é uma cidade pequenininha no interior do interior, também tem as suas particularidades, a sua paisagem e a sua dinâmica. Ok até aqui? Sim? E o homem, nós, seres humaninhos, temos a capacidade, somos o elemento mais destrutivo presente na natureza. Por que mais destrutivo? Dentro da natureza existe uma dinâmica. Então, quando tem a ocorrência de uma chuva, de uma enchente, da erupção de um vulcão, é a natureza entrando em equilíbrio, certo? Agora, nós, seres humaninhos, somos um elemento da natureza e temos a capacidade de transformar de forma muito intensa os elementos naturais, a natureza em si. Muitas vezes, infelizmente, de forma negativa, né? Mas somos o único elemento com essa capacidade. Então, o homem transforma a natureza. Opa, achei aqui. Então, voltando, como o homem transforma essa natureza? O desmatamento é uma transformação gigantesca, a construção de cidades inteiras e imensas é uma transformação aí da natureza, as mudanças do ambiente e, infelizmente, o que estamos observando aí cada vez de forma mais intensa é a ação negativa do ser humano sobre o meio ambiente. Então, a mudança do clima, né, em larga escala, a ocorrência do desmatamento cada vez de forma mais intensa, o que prejudica o equilíbrio da natureza. Então, o ser humaninho aí é um elemento muito destrutivo. Ah, professora, mas eu não tenho culpa sobre tudo isso que acontece na natureza. É o ser humano, mas não sou eu enquanto indivíduo. Indiretamente, sim, somos nós, né? Porque a partir do momento que nós consumimos todos esses elementos e produtos vindos da natureza, nós, seres humanos, né, nos encaixamos em um grupo, onde é a humanidade, o ser humano que está tendo esse processo destrutivo, ok? Mais para frente vamos discutir, falar sobre isso, tá bom? Depois, o próximo ponto é o espaço geográfico, que nós já sabemos o que é. Então, todo o espaço físico que tem a possibilidade de ação ali do ser humano. Lá na página 220 aparece esse tema para vocês, o espaço geográfico. O espaço geográfico é toda a paisagem natural que o ser humano pode agir, influenciar, modificar, ok? Sim? Então aí, lá na página 220, tem algumas imagens aí para vocês refletirem sobre. A primeira é uma imagem que mostra uma família indígena numa aldeia específica no Rio Grande do Sul. Então, trabalhando aí numa plantação. A segunda imagem mostra o Rio de Janeiro, onde tem aí elementos da paisagem naturais e sociais. Então, percebemos que tem a parte da vegetação, a floresta, mas lá no fundo tem o quê? Prédios. A terceira imagem na página 221 é uma plantação de café no município de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Olha só, essa paisagem aí, a primeira imagem da página 221, é uma paisagem natural
ou uma paisagem social? E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acham? Então, é visível que tem uma homogeneidade, então significa aí as plantas no mesmo patamar, no mesmo tamanho, tem estradas e quem plantou foi o ser humano. Então, é uma paisagem social, cultural, transformada e criada pelo ser humano. E a última imagem aí, área de domínio na floresta amazônica, onde a vegetação encontra-se preservada. Aí é uma floresta tropical, com diversas espécies, um rio. Então a gente pode considerar uma paisagem natural, que não teve interferência do ser humano, ok? E aí o último ponto, não menos importante, é estudando o espaço geográfico. É o que vamos fazer a partir de agora e ao longo do ano e dos próximos anos. Nós vamos estudar toda essa relação, né, que é muito intensa e muito ampla do ser humano com o meio ambiente. Então depois a gente vai dividindo o estudo aí a partir de pontos específicos, assuntos específicos, objetos do conhecimento específicos, mas esse é o nosso estudo ao longo do ano. Galera, então vamos lá. Bem-vindos ao 6º ano. Não é um bicho de 7 cabeças, vocês vão se acostumar com essa nova rotina que vocês terão. É um pouquinho mais intensa lá que os anos iniciais, porque agora vocês possuem 9 professores diferentes, um período curtinho de aula, né? Mas vai dar tudo certo. Não é nada difícil, não é nada assustador. E sim, nesse primeiro momento, é uma mudança de hábitos e uma adaptação de vocês, ok? Então, ao longo aí do nosso ano, os únicos pontos que nós precisamos alinhar, aí principalmente na dinâmica, na rotina de vocês, é estudar, tirar dúvida com o professor. Teve dúvida? Não estou conseguindo ainda? Conversa, pede ajuda, não deixe virar uma bola de neve. Lembrando que é uma linha, né? Então, o que vamos estudar agora? No primeiro módulo vai dar sequência para o 2º, 3º, 4º, 2º bimestre, 3º e assim por diante. Combinado? Então é isso. Qualquer dúvida é só enviar um ClassApp. Realizem as atividades do módulo. A maior parte das atividades, tanto do módulo quanto de geografia no geral, aqui da nossa apostila, se pauta na interpretação de principalmente imagens, mas também de gráficos e tabelas. Então é muito tranquilo. E não tenham medo de escrever. Desenvolva, ok? Agora é 6º ano, não é mais sim, não e talvez. Então agora você sabe, você desenvolve. Imagine que toda pergunta tem um porquê. Então você respondeu, ok. Você respondeu, mas por quê? Então você vai responder também o porquê do desenvolvimento aí das respostas de vocês, ok? Tchauzinho, até a próxima!